Conversa de classe com Maíra Cangelino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje eu tenho o prazer em receber aqui um professor que foi indicado por uma amiga muito querida. E, gente, que indicação! Ela falou assim, ó, o Conversa de Classe não pode perder essa joia, né, essa preciosidade, que é o professor Renato Santos. Ele é professor de Educação Física, também é capoeirista e é um profundo conhecedor aí das práticas lúdicas e culturais brasileiras. E a gente vai conversar sobre um tema que é muito rico e muito inspirador, que é o brincar aí dos povos originários, né? E a gente vai falar um pouquinho aí como que as práticas lúdicas dessas culturas podem enriquecer a nossa perspectiva sobre o aprendizado, sobre a motricidade e sobre a interação social. E eu já combinei aqui com o Renato que eu vou começar mandando aí a primeira pergunta para ele. Professor Renato, na sua experiência com práticas culturais e motoras em várias faixas etárias, como que você percebe que as brincadeiras tradicionais dos povos originários podem impactar o desenvolvimento motor e emocional das crianças? E o que essas práticas nos ensinam sobre o aprender pelo brincar? Professor Renato, com muita honra e muita alegria, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Primeiro, eu quero agradecer aí a indicação também, né? E também a você ter olhado para isso, olhar para o brincar, né? Então, primeiro, eu quero trazer aqui para vocês que o brincar dos povos originários, ele traz uma questão do desenvolvimento deles, como eu vou me desenvolver, como eu vou, e todos os brincares, eu vou falar de brincares, né, ele está relacionado com o cotidiano deles, né, então, por exemplo, se eu brinco de arco e flecha, é porque eu vou usar isso, essas habilidades, essas competências, para um dia estar lá usando esse arco e flecha. Se eu brinco de dança, é porque eu vou dançar, os ritos pede que eu dance, né? Então eu vou precisar. Então o brincar está muito envolvido com o cotidiano deles. E aí eu gosto de lembrar que a prática lúdica em si deles e cultural que nós vamos pensar aqui vai de uma perspectiva de preservação cultural, né? Muito mais do que a questão física, essas questões todas, é uma preservação do legado. Como eu preservo esse legado? Como as outras gerações vão olhar para isso? De que forma eles vão ver isso? Outra coisa importante que a gente tem que deixar aqui e enfatizar, né? Que brincar é uma necessidade biológica. É uma necessidade biológica minha, sua, dos povos originários, dos povos do mundo. Então, se você olhar para todos os povos, todos eles brincaram, todos eles jogam, todos os mamíferos jogam. E a gente perceber também que brincar antecede ao homem. Se você olhar para os animais, eles brincam. Eles se manifestam enquanto brincadeira, né? Eu falo assim, então brincar é aquilo que não harmoniza, não é bem isso a palavra, mas é aquilo que regenera a alma. Então, brincar para mim é regenerar a alma. E os povos, eles fazem isso para se regenerar. Como eu regenero e como aquele legado vai ser passado adiante, né? Através das culturas, das brincadeiras, do jogo, dos ritos. Então, como eu preservo isso? Isso é interessante pensar nesses povos originários, né? Professor Renato, que resposta linda, né? Eu sempre conto aqui para os entrevistados que o nosso público é de docentes, mas também tem muitos graduandos que acompanham o programa. Então, é importante a gente trazer essa perspectiva e que eles saibam que tem referências como você, né? Que olham para esse brincar e que olham para essa tradição, né? E aí, falando um pouco disso, né? As culturas dos povos originários, elas carregam tradições e muitas brincadeiras que elas vão muito além do entretenimento. E elas atuam aí na questão da construção da identidade e do pertencimento. Professor, como que você acredita que nós podemos trazer esses elementos para o contexto escolar de uma forma autêntica e respeitosa?
Duas coisas interessantes, eu falo assim, além desse desenvolvimento que nós temos, que você mencionou, que é biológico, que é lúdico, que é expressivo, que é social, que eu falo que esse lugar do social é muito importante, né? Eu falo assim que eu posso trazer, uma das formas que eu aplico aqui, por exemplo, eu sou professor de diversidade cultural também em uma das escolas para atender a lei, vamos colocar aí, entre aspas, atender a lei, que infelizmente a gente pensa isso. Como que eu faço isso? Primeiro eu estudo todas as matrizes. Como é que eu estudo todas as matrizes? Porque eu não posso, isoladamente, estudar a matriz indígena, isoladamente estudar a matriz europeia, isoladamente estudar a matriz africana. Então, eu estudo as matrizes, vejo o que aconteceu entre elas, como aconteceu, o que trouxe de brincar para todos, como eles socializaram e o que disso aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu que somos nós, os brasileiros. Então, a primeira questão é que somos nós, os brasileiros. E a partir disso, ter a oportunidade, por exemplo, de levar uma peteca. Como se constrói uma peteca? Né? Vamos pensar num brinquedo, uma peteca, como se constrói um arco e flecha, mas por que essa peteca é assim? Então, eu trazer o brinquedo, mas trazer a história do brinquedo, por exemplo, trazer aqui a peteca, né? A peteca é um brinquedo sazonal. Eu falo assim, mas brinquedo sazonal, o que é isso? Será que é que é, né? Quando eu falo isso na faculdade, pessoal, a peteca é um brinquedo sazonal. Aí eu falo assim, sazonal, professor? É, sazonal. Ele acontece em determinada época, que é porque é a época da colheita do milho, porque tem farto, a palha para produzir a peteca. E a outra coisa interessante é que em outros lugares ele não recebe o nome de peteca. Por exemplo, se você vai lá para o Alto Xingu, esse objeto é chamado de copu-copu. Né? Então, entender que eles são diversos, né? Eles não são, eles são diferentes, né? Eu falo assim, que é a diferença entre eles que torna eles iguais, né? Então, eu falo assim, quando eu vou levar, por exemplo, eu tive a experiência de levar as crianças para um grupo, né? Falar, vamos levar vocês para os povos originários, povos da floresta, para vocês terem a experiência. Então, a escola levou essa classe, que estava tendo a disciplina de diversidade cultural, para estar com um dia com esse grupo. Então, eles viram as danças, os ritos, as passagens, as comidas, entraram no meio da mata para pegar os materiais, arco e flecha, arabatana, tocar, os colares, as confecções, como é feitas as comidas. Então, essa é uma experiência riquíssima. Ou que a gente leve para a escola povos originários, para realmente contar o que é. Se você não tem uma pessoa para fazer isso, essa mediação, leve alguém. Né? Eu falo assim, o Brasil todo tem povos originários. Né? Então vai lá, fala assim, olha, eu preciso que vocês contem a sua história lá na escola para a gente, como foi feito, como é o brincar, como é o jogar, como é a sua cultura. E você vai ver que as culturas são diferentes entre eles, né? Então eu não posso falar assim, essa é a única cultura desses povos. Não, tem várias culturas, tem várias línguas, tem então, várias formas de pensar nos povos originários, né? E, professor, que mensagem maravilhosa, né? Que o respeito perpassa pela escuta, né? E para a gente entender, Sim, como a gente está colocando na entrevista, não é uma cultura, são as culturas, né? as São culturas. os Por povos isso nós, originários, por né? isso nós falamos povos, né? Povos originários, né? E, professor, você também tem um trabalho com capoeira, né? E outras Sim. manifestações aí culturais. Eu queria saber como que você observa a presença de aspectos lúdicos e educativos que se assemelham às práticas dos povos originários, e se essas atividades contribuem para uma educação que promova não apenas habilidades físicas, mas também habilidades culturais e sociais. Aí a gente está falando assim que eu penso assim, capoeira, por exemplo. Se a gente pegar os estudos de capoeira, ela vem de uma linguagem indígena, Tupi-Guarani. Olha que coisa interessante, capoeira, mato ralo, mato que foi cortado. Então, muitos estudos suscitam que poderia a capoeira ser uma cultura indígena, mas a gente vai ver que os grupos originários que estão aí não têm capoeira enquanto prática de luta. Eles têm o uca-uca, eles têm o enquendine, eles têm a marajoara, e aí a gente vai pensar que todas as brincadeiras deles e jogos
é brincar mesmo, é a essência do brincar. Eu falo assim, não é uma questão opcional, né? É essencial para a vida deles, né? É essencial para eles estarem vivendo. Nessa relação, eu trago assim, a primeira questão, convivência, aprender a conviver. Olha aí, está lá no nosso, os pilares da educação, né? Aprender a fazer. Olha só, aprender a fazer. É necessário que o nosso aluno aqui aprenda a fazer os brinquedos e fazer da forma daquele grupo que você está estudando. Ah, o copu-copu é feito como? É feito assim, assim, assim. Qual a importância dele? Como eles jogam? Que forma eles jogam? Então, isso é importante para esse aprender cultural, né? E aprender a fazer requer cognição, requer atender às necessidades, saber fazer, requer que eu entenda como é feita a técnica, como é organizado, que material eu uso, como eu faço isso. Então, a parte cognitiva, afetiva, motora, psicomotora, então está tudo relacionado. Quando eu trago uma cultura, eu trago todas essas questões, além de relacionar. Vamos pensar aqui no nossos campos de experiência, vamos fazer uma relação. Quando eu estudo lá o primeiro campo de experiência, que é eu, outro e nós, olha que coisa interessante. Se eu estou vendo uma cultura diferente, eu estou vendo outro. Eu estou observando o outro, eu estou olhando para o outro. Então, quando eu olho lá para o campo de experiência, outro campo de experiência, corpo, gesto e movimento, olha só, corpo e gesto e movimento, diferente do meu corpo e gesto e movimento aqui na escola, é outro corpo, é outra simbologia, é outra manifestação, não é o meu corpo manifestação. Mas eu posso manifestar daquele jeito? Pode, mas aquele corpo manifesta de uma forma natural e precisa, porque aquele é o lugar daquele corpo, né? Não que ele não possa estar em outro lugar, nada disso. Aí quando você pega escuta, fala, pensamento e imaginação, olha isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de escuta. Eu preciso escutar o outro. Se eu não faço a escuta do outro, das suas culturas, das suas manifestações, eu não o respeito. Isso é fato. Eu só respeito algo, isso é verdadeiro, quando eu internalizo isso. Internalizando isso, eu entendo, compreendo e faço uma reflexão daquilo. Isso é legal, isso é bacana, isso é bom, né? Aí eu pego lá traços, sons e imagem. Gente, olha para as imagens dos povos originários, olha para a cultura, olha para a grafia, olha para a arte, olha para toda a manifestação. A gente vê traço, nós vemos sons, nós vemos imagem, nós vemos todo esse legado aí desses povos aqui para a gente, né? E eu falo assim, para a gente se apropriar disso e trazer isso de forma adequada. Eu falo assim, levar isso de forma adequada para a escola é valorizar essa cultura, é dar importância a essa cultura, a essas manifestações. E aí o outro, são 5, que eu gosto de fechar aqui, espaço. Quais são os espaços? Quais são os tempos? Quais são as quantidades para estudar? Quais as relações? Quais as transformações que acontecem nesses povos, né? Então, eu falo assim, riquíssimo. E aí eu falo assim, comece na infância. Comece a mostrar na infância, porque quando nós tivermos jovens que na infância esse legado foi passado para eles, foram organizado da forma que tem que ser. Quando ele olhar para esses povos originários, vai olhar com respeito, vai olhar com dignidade, vai olhar com amorosidade, né? Vai olhar para eles com amor, com respeito, amor, dignidade, né? Então ele vai ser uma descoberta até descobrir como é que eles fazem, porque uma coisa é você fazer na escola, outra coisa é você fazer na interação com eles, né? É formidável isso. Que profundo mesmo, que muito bonito mesmo, né? Aí para a gente ir finalizando, né? No contexto atual, a gente tem várias brincadeiras aí infantis que estão ligadas à tecnologia e aos espaços urbanos, né? Eu queria saber como que as práticas tradicionais de brincar podem ajudar as crianças a se reconectar com a natureza e com as suas raízes culturais, e se esse vínculo traz benefícios para a formação delas. Eu não citei no começo, mas quando a gente fala brincar, aí você vai buscar a origem da palavra brincar. Brincar é criar vínculo. Olha que interessante. E aí é vínculo com pessoas, vínculo com o meio, vínculo com objetos. Então,
todas as manifestações de brincar, a intenção maior é a socialização. Eu olho para o outro e aparo minhas arestas, porque para eu estar com você aqui, eu preciso aparar minhas arestas. E você aparar as suas arestas para a gente entrar na rua do encontro. E na rua do encontro nós podemos formar uma comunidade melhor, né? Onde a sua cultura é um saber e a minha cultura é um saber e elas se entrelaçam. E nesse entrelaçamento, tanto eu quanto você saímos melhores nessa transformação. Essa é a ideia central sempre, né, dessas manifestações, dessas culturas. Eu falo assim, qualquer jogo, qualquer brincadeira que tiver interação com a natureza, para falar a verdade, eu não preciso de brinquedo. A natureza é o maior brinquedo que nós temos nesse plano. Eu falo assim, lá você não precisa levar nada, leve só o corpo e a vontade de se relacionar com a natureza. Outra coisa importante a gente dizer que os povos originários, eles não guardam brinquedo. Olha que coisa interessante. Eles criam os brinquedos para aquele momento e depois eles voltam para a natureza. Eles voltam para a natureza porque aquele momento era o momento do brincar. A Renata Meirelles fala muito sobre isso, que ela fala sobre o brincar dos povos originários, que um dia ela foi fazer isso, e ela pegou o peão dele, que ele tinha deixado lá, jogado para ela, jogado para ele na natureza, e foi lá buscar o brinquedo, ela falou, não, Renata, isso já foi, essa brincadeira já foi, a gente vai brincar de outras coisas, entendeu? Que é isso, a gente não guarda, eles não guardam brinquedo. Os brinquedos estão lá. Os brinquedos estão para ser criado, para ser organizado, para aquele momento. O contrário de nós, que nós guardamos um montoado de brinquedos e acabamos não brincando e não manifestando esse lugar de brincar, de estar junto, de estar nesse lugar, né? E tem um autor interessante, só para a gente encerrar, ele fala assim, nada ilumina mais o cérebro do que o brincar. Nada. Ele fala assim que cada brincadeira ilumina áreas diferentes. E é um conceito que liga os dois hemisférios, tanto o direito quanto o esquerdo. Olha que coisa interessante. Vamos brincar mais, né? Precisamos. Faz parte da nossa essência. Que coisa linda, professor Renato. Bom, eu queria te agradecer pela generosidade, né, por trazer esse tema tão incrível. Eu falo que o meu chão de origem é educação infantil, né? Então, falar de brincar, para mim, é muito especial. E eu queria saber se você quer deixar uma mensagem de despedida aqui para o pessoal. A mensagem que eu quero deixar, assim, é para a gente entrar em contato com a nossa criança, né? Eu falo assim, entre em contato com a sua criança, ela sempre esteve aí, ela sempre está aí, ela está te esperando. Tem um outro autor que ele fala assim, que a criança que eu fui é o homem que eu sou. Se eu não me engano é Saramago. A criança que eu fui é o homem que eu sou. Então é isso. Eu falo assim, o homem desenvolvido, trabalhar, ele está na criança. A criança está aí. Ela só pede para você conversar com ela. E aí eu falo outra coisa interessante que esse assunto para mim ele é muito valioso. Eu falo assim que quando você entrar em contato com a sua criança, peça um conselho para ela. Peça um conselho para ela. E depois você dê um conselho para ela. A hora que você pedir o conselho para ela, ouve o conselho, faça a escuta ativa, ouve, e depois você dá um conselho para ela também. Você vai se surpreender com esses conselhos. Ai, que lindo. E, pessoal, então, ó, tá na hora aí, né, de olhar para dentro e pedir um conselho aí para sua criança. Tudo tá dentro, né? É de dentro para fora. De É de dentro dentro para para fora. fora. Isso é fato. Professor Renato, muito obrigada mais uma vez. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Obrigado.